Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 18, versículo 16. O tema, a Babilônia vestida de linho fino. O versículo diz, e dizendo, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Bom, hoje a Igreja Católica, apesar de eu falar assim, essa grande cidade está falando principalmente de Babel, mas nós sabemos que hoje também a Igreja Católica é uma grande cidade, né? O Vaticano, a sede da Igreja Católica, entre outras doações que ela teve de Constantino e de outros imperadores, é sabido que é a maior detentora de terras no mundo. Isso é um problema aí com os historiadores, com todos. Infelizmente a Igreja Católica é essa instituição, né? Ok? Então, apesar de ser simbólico, mas ela também é uma grande cidade. O comentário diz, a Igreja Católica se veste de um linho fino falso. Quem olha parece que se trata da justiça dos santos, que é o simbolismo do verdadeiro linho fino. Explicar essa parte para vocês. Quando nós tratamos de doutrina da salvação, ok? Doutrina da salvação significa o seguinte, se aquele caminho ali está certo, esse aqui está errado, nós temos que seguir só o caminho certo, ok? Então, quando se trata em doutrina da salvação, quando os homens alcançam a justificação diante de Deus, isso é simbolizado que eles morreram para o mundo, através de um processo de salvação. E isso é simbolizado no linho fino. E é dito que o linho fino representa a justiça dos santos. Eu digo, no caso, a Igreja Católica, ela vestiu um linho fino próprio dela, né? Por quê? Porque ela mudou a doutrina da salvação, do livre-arbítrio para a predestinação. O comentário prossegue. O único linho fino vestido pela Igreja Católica é aquele que simboliza riqueza e ostentação. Assim se vestiam os ricos e nobres, mas o linho fino que simboliza morrer para este mundo, esse a Igreja Católica nunca vestiu. Ela veste a doutrina elaborada por Nimrod e Semíramis para enganar a humanidade. Infelizmente, muitos são os enganados, poucos os que estão determinados a manter-se separados da doutrina da Babilônia apocalíptica. Acaba que essa doutrina ela continua exercendo uma liderança no mundo. Hoje até o mundo comunista, ele, de uma certa maneira, ele demonstra um respeito pelo líder dessa instituição. Lembrando, eu falei para vocês numa outra aula, e contei a história dessa aliança entre esse Papa Francisco e o comunismo chinês. Uma coisa que causou espanto até nos católicos chineses. Os católicos chineses, eles protestaram e criticaram essa atitude do Papa, mas o Papa reconheceu os bispos ateus e fez uma aliança, né, com esses bispos ateus da Igreja Católica ateia da China, né? Como é que a Igreja Católica reconhece bispos ateus? É algo impensável na história. Mas para nós vermos que ela continua fazendo coisas impensáveis, né?